Olá, meus amados irmãos. Cá estamos nós novamente, mobilizados com a intenção de discutir sobre mais um tema que está estritamente relacionado ao nosso processo de evolução e desenvolvimento. Como já sabemos, todos os temas que trazemos para este canal, todos os temas aqui discutidos, são temas tirados da nossa experiência cotidiana, de situações que as pessoas trazem até nós, situações que as afligem, em outras palavras, situações que as paralisam, né? Gerando aí intenso sofrimento. O tema que nós vamos tratar hoje, ele está relacionado aí à mudança. É muito comum, né? Eu escutar, acho que isso não é comum somente para mim, mas é uma situação que, além de vivenciarmos nas nossas vidas pessoalmente, né, a gente vê acontecer com muita gente por aí, que é a questão que nos diz por que é tão difícil mudar? Por que vivenciamos tantas situações cíclicas? Porque são verdadeiros ciclos, né? Erros recorrentes que se repetem de uma maneira muito incompreensível, né, para a maioria das pessoas. Quem aqui não se teve ou vivenciou na própria vida ou teve a oportunidade de conhecer alguém que passou por essa situação de ficar repetindo erros. É, é isso mesmo, aquela historinha do dedinho podre. Aquele que não toma vergonha na cara, que vive falando que vai parar de beber e que não para de beber, o outro que fica falando que vai parar de usar drogas. A amiguinha ou o amiguinho que tem o dedinho podre, né? O velho dedinho podre. Nossa, por que que só escolhe gente que não presta? Acabou um relacionamento recentemente com uma pessoa que jogou ela lá na lama, lá embaixo, e já arrumou outro que é igualzinho do mesmo jeito. E é aquele marido que tá te prometendo quanto tempo já para parar de beber, que não vai mais dar esses vexames, que não vai mais levantar a mão para você, e dali a pouco tá de novo na mesma situação, né? É aquela pessoa que quando percebe comeu ali já uma bacia de comida e não se saciou e quer mais doce. Gente, o que que é isso? Se eu sei que me faz mal, por que que eu faço? Por que que eu repito? Tem aquele que tá vendo esse vídeo agora e tá falando, é por safadeza. Eu tenho um irmão que só por Deus, aquilo ali é safadeza, gente. Já foi internado em clínica 3 vezes pra parar de usar droga. Fica um tempinho de boa, daqui a pouco tá ali de novo, fazendo tudo errado. Não é assim? E ainda mais a gente, né? Que gosta de olhar e dar aquela julgadinha e falar: que safado, que cara de pau, que pilantra. A gente enche a boca pra falar, né? Tanto no nosso modo de julgar, quanto no da pessoa de agir daquela maneira, tem um fantasminha, tá? Tem um fantasminha, vou usar esse eufemismo. Um fantasminha que em algumas linhas terapêuticas vão chamar de sombras, em outras linhas terapêuticas vão chamar de traumas. A questão é, nós, seres humanos,
nós temos dois tipos de consciência. Uma consciência é a consciência consciente. Sei que parece um pleonasmo, mas a gente se utiliza dessas formas explicativas no sentido aí de deixar mais claro aquilo que estamos querendo transmitir. Então, assim, nós temos dois tipos de consciência. Uma consciência é a consciência consciente. Está muito relacionada aqui ao nosso plano físico. Aquilo que estamos lidando objetivamente, de maneira direta. Tá? Como, por exemplo, se eu falar para você, eu quero pegar este livro. Eu posso pegar este livro agora consciente desta ação. Tá? Então, estarei trabalhando com a consciência no nível consciente, tá? Por outro lado, nós temos o nível inconsciente, que também é parte da nossa consciência, tá? Aqui, quando eu falo consciência, entenda como a nossa personalidade. E entenda a personalidade no nível integral, nos campos físico, psicológico e espiritual. E aí, no inconsciente, a gente tem uma diferença muito grande, né, do nível de consciência. Por quê? Do nível de consciência consciente. Por quê? Porque o inconsciente não está sob nosso controle. No entanto, ele existe em nós. Então, todos esses traumas, né, mágoas do passado, feridas, por incrível que pareça, irmãos, de vida intrauterina, ou seja, de quando você estava lá no útero da sua mãe, tá? E algumas linhas de pensamento vão mais além, dizendo aí, até falando em questões de outras vidas, tá? E aí a pessoa tem ali as sombras que foram criadas no decorrer dessa experiência. Todas essas sombras, traumas, aquelas situações que você achou que tinha resolvido. Sabe aquela mágoa guardada que você olha e você fala assim: olha, eu perdoei. Eu perdoei aquele meu pai pelo que ele fez. Ah, eu perdoei aquele meu irmão. Me deixou na mão naquela situação em que eu mais precisava dele. O que a boca verbaliza nem sempre é aquilo que nos acontece internamente, tá, irmãos? Então, no inconsciente está essa parte incontrolada nossa. Tudo aquilo que a gente renega, tudo aquilo que a gente não tem coragem de assumir. E aí vamos voltar no início da nossa conversa aqui. O irmãozinho com aquele vício que vai consumindo, que tira ali o trabalho, que tira ali a casa, que tira ali a família, que tira ali a dignidade, que tira ali tudo aquilo que faz com que ele seja um ser humano consideravelmente saudável. Simplesmente tudo isso é tirado. Aí você fala, nossa, mas a pessoa tá perdendo tudo. E não é possível que a pessoa prefira estar enrolado numa cobertinha, que é essa situação de muitos, né? Por aí, quando você anda pelas ruas e olha, não precisa ir em Cracolândia não, que agora isso não é só mais um luxo, né? Um luxo entre aspas, tá? De lugares específicos, como acontece em São Paulo, por exemplo, onde tem uma área chamada Cracolândia. Não, existem várias mini Cracolândias espalhadas por aí, tá, gente? Em várias periferias, né? Não apenas em periferias, a gente vê gente morador de rua em tudo quanto é lugar, enrolado com aquelas cobertinhas, com vício de droga, e aí você vai conversar com a pessoa, como acontece muito no nosso caso, e a gente descobre que aquela pessoa tem uma história de vida.
E aí você fala, como se chegou a essa situação? A própria pessoa não sabe responder. O que ela vai falar, geralmente, é que está relacionado com algum vício, com alguma coisa que está conscientemente ali, para aqueles ainda que estão em sã consciência, que conseguem ainda conversar e entender alguma coisa. É, ele vai falar que o motivo para ele estar naquela situação é. Ele vai fazer, lógico, vai chegar a essa conclusão de uma maneira bem racional, de que tem a ver eventualmente com um vício, com alguma coisa desse tipo, tá? No entanto, os conflitos pessoais, principalmente, eles são muito mais profundos do que as situações que os revelam. Muito mais. Disso você não tenha dúvida, tá? Por quê? Porque eles nascem lá no inconsciente. E aí, voltando ao exemplo, tá? Essa pessoa que às vezes você encontra aí nessas cracolândias da vida e você começa a perguntar. E a pessoa vai contando a história dela. Né? A pessoa não consegue encontrar uma explicação sensata para dizer, olha como eu cheguei aqui. Olha, eu sei que vai acontecendo, vai acontecendo. Mas você já tentou sair disso? Inúmeras vezes, mas não consegui. Simplesmente desisti. Foi o que eu já ouvi, tá, gente, por aí. Pessoal, olha, eu cansei de tentar e desistir. Cansei de incomodar as pessoas que me cercavam. Família, na maior parte dos casos, família, filho, pai, mãe. É. E aí, a gente vai conversar com a pessoa, leva pro tratamento, a pessoa passa pelo tratamento espiritual, para fazer a limpeza de obsessores. E, paralelamente, vai fazer o tratamento aí com psiquiatra, com psicólogo. E através de uma investigação mais profunda, a gente acaba percebendo que esse comportamento autodestrutivo estava relacionado a uma situação, às vezes, de infância, às vezes, de uma gestação indesejada. Né? Muitos pais que às vezes a gente vai perguntar que está com o filho numa situação, por exemplo, de vício, de rebeldia extrema, né? Que é aqueles casos de fugir de casa e coisa e tal. E aí a gente vai fazer uma investigação na nossa entrevista de anamnese e percebe que a pessoa teve, que a gestação daquela pessoa, que a gravidez, o ato de gerar aquela pessoa não foi uma coisa desejada. E aí a gente vem buscando, e aí a gente vai montando o quebra-cabeça e a gente percebe que a origem da maioria dos problemas da pessoa estão nessas sombras que habitam no inconsciente. E o inconsciente não é facilmente acessível, tá, irmãos? Exige muito trabalho. É preciso um trabalho profundo para poder acessar o inconsciente. Não só preparo profundo, tá? Mas precisa de um nível de comprometimento daquela pessoa que está passando pelo tratamento. O inconsciente se manifesta de várias formas, se manifesta em sonhos, de várias maneiras. Muitos comportamentos nossos são inconscientes, né? Tem um comportamento que é muito comum, que é o ato de dirigir. Quando você está dirigindo, você está ali numa maneira consciente, aprendendo todas aquelas, toda a técnica, né, que leva a pessoa a dirigir, né? Ela presta atenção em cada coisa. Depois que ela sabe, ela nem percebe que está dirigindo, porque foi um comportamento que já se tornou inconsciente. E se isso acontece com o modo de dirigir, acontece com muitas coisas. Nas crenças limitantes que a gente cria. Sabe aquelas pessoas que acham, eu não vou conseguir. A pessoa nem começou. Se ela sabe que não vai conseguir. Aí você vai buscar na experiência da pessoa, você percebe que foram várias situações de frustração que ela passou na vida e não soube elaborar aquela frustração. Né? Acontece muito com aquelas pessoas que começam as coisas e param. Eu sei que você tá ouvindo isso aí agora e deve estar falando, olha, eu comecei a faculdade e não terminei. É a terceira faculdade que eu já tô fazendo, eu começo e termino, eu começo e termino, Como acontece com muita gente que vai falar conosco.
Eu começo e não termino, aliás, era isso que eu queria dizer. A pessoa já está na terceira faculdade. Veja isso. Aí você pergunta, mas ainda você não descobriu o que você quer? E às vezes áreas bem diferentes uma da outra. Não é isso, gente. É o ato de começar as coisas e não terminar. E aí a pessoa começa e não termina por acreditar que não é capaz. Aí você vai investigar a história. Aí você vê que a pessoa ela faz lá até o terceiro, quarto semestre. Quando o curso começa a apertar, que ela começa a sentir o mínimo de dificuldade, aí o trauma bate aqui, ó, fala, é melhor você parar por aí. Depois a frustração vai ser maior. Entende? Então, muitas das questões, né, que a gente vive, aquela mulher, por exemplo, né, uma mulher que nos procura e ela, eu não dou certo com ninguém. Eu não dou certo com ninguém, Roberto. Eu não consigo encontrar alguém na minha vida que possa preencher um vazio tão imenso que eu sinto. Ela fala, minha filha, mas você não vai encontrar esse alguém. Porque quem tem que preencher esse vazio é você mesmo. Aí a gente vai trabalhar com a pessoa, aí a gente entende que a pessoa, como ela vai conseguir amar outra pessoa se ela não se ama? Aí eu pergunto pra pessoa, você se ama? Se ama realmente? Aí reproduzindo, tá? Abre aspas, uma resposta de uma das pessoas com quem nós estamos aí trabalhando. Eu me amo sim, claro que eu me amo. Eu vou pra academia todo dia, eu faço minha caminhada. Se eu não me amasse, eu não faria isso. Eu falei, tá, então você respeita o seu corpo. Porque se você se amasse, você não diria pra mim que precisa de outra pessoa pra te completar e pra fazer sua vida ser melhor e mais feliz do que é atualmente. Porque tudo que você precisa pra ser feliz está dentro de você. Só que tem um porém, tudo que você precisa pra se dar mal também está dentro de você, tá? As escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas são orientadas pela nossa vida interna, pela experiência que a gente tem da vida. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção na nossa própria experiência e principalmente tratar as sombras, enfrentá-las. Não vá pensando que é um processo simples, tá? A gente tem, como nós trabalhamos com variados tipos de terapias, tá? Nós temos uma visão holística do ser humano, então nós enxergamos o ser humano através de uma integralidade e assim acreditamos que o ser humano precisa ser tratado de maneira integral, senão não adianta, tá? Não adianta. O ser humano tem que ser tratado de maneira integral. A gente entende o seguinte, que não existe mágica, tá? Não adianta você ir lá no centro espírita, não adianta você ir lá no candomblé pedir para fazer uma magia, não adianta ir no centro espírita tomar paz, não adianta ir na igreja rezar ou orar com o pastor, ou seja lá como você faça para tentar encontrar uma forma milagrosa para resolver seus problemas. Não existe. Tudo acontece através de um processo. E o processo ele tem começo, meio e fim. Qual que é o começo do processo? É a consciência da necessidade de mudança. Depois da consciência de necessidade da mudança, vem o ato de descobrir como que isso acontece. Aí a gente vai seguindo, descobre como acontece, descobre onde se originou, e aí a gente vai tratando calmamente, uma coisa por vez. E dentro desse processo, a própria pessoa vai
no decorrer do enfrentamento das questões pessoais dela, ela própria, nesses enfrentamentos, vai enfrentando aprendizados que vão preparar ela para seguir plenamente a caminhada dela, sem ter uma recorrência, sem que isso aconteça novamente. Porque tanto no campo espiritual, tá, quanto no campo fisiológico, a gente percebe que as pessoas, elas têm, elas acham que tem milagre. Então vamos supor, a pessoa acha que existe remédio para tudo, né? Tem gente que é assim, ah não, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio. Ah, não tô conseguindo dormir, vou tomar um remédio. Tô conseguindo pânico, vou tomar um remédio. Vai resolver. Remédio não resolve o problema, tá, gente? Remédio é um paliativo. E aqui eu vou chamar de remédio também é, as medicinas alternativas, tá? Como a ayahuasca, como o cambô, como o rapé, né? São paliativos. São, eles servem para atenuar sintomas. Para que atenuar os sintomas? Para deixar o terreno fértil, para quê? Para que o trabalho seja, o trabalho de transformação, de mudança, possa ser realizado. Tá? Aí a pessoa começa a fazer terapia, continua tomando a medicina, mas paralelamente vai fazendo a terapia, vai tomando os passos magnéticos, no caso para quem é do espiritismo, vai fazendo reiki, enfim. Cada pessoa tem uma necessidade diferente de tratamento. Por isso que é importante uma investigação profunda da situação da pessoa, para que ela seja direcionada aos tratamentos de maneira adequada à necessidade dela, para não ficar fazendo coisa inútil. Tá? Eu falei da questão do milagre, eu citei só o exemplo dos remédios, né? Mas tem o outro lado. Tem aquele que procura o centro de candomblé e de umbanda e chega lá achando que procura o pai de santo, o zelador da casa, seja lá quem esteja lá, fala, não, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso eliminar uma pessoa da minha vida, a minha esposa, eu preciso tirar ela da minha vida urgente. Então, um trabalho que eu posso fazer para isso? Algumas casas vão, inescrupulosas, vão falar que tem, porque tem, você vai fazer o trabalho, vai afastar a pessoa, tudo bem, né? Mas você não vai resolver o problema. Essa que é a questão. Tá? Você pode não ter mais as pessoas, daqui a pouco se arruma uma pior ou uma igual a ela. A tendência é que arrume uma pior, porque como o problema não foi resolvido, ele permanece lá e você com a falsa ilusão de que está bem, piora, tá? Tem essa questão. Ou então chega lá o pastor, eu tô com um problema financeiro, não consigo ter controle nas minhas finanças, pastor. O que eu posso fazer, pastor, para resolver essa questão? Aí o pastor fala assim, compra a nossa chavinha aqui, que ela vai trazer prosperidade para sua casa. Essa chave veio lá da Terra Santa, né? Como a gente vê acontecer por aí, a pessoa compra a chave e fala, não, eu vou resolver meu problema, não sei o que. Como existem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe essa nossa filosofia vã, vamos entender aí que a pessoa começa de repente a alcançar um progresso realmente financeiro. Fala, nossa, tô alcançando um privilégio financeiro. Olha, realmente a chavinha tá dando certo, não sei o que. E a pessoa fica ali, ó, presa de uma lavagem cerebral. E continua frequentando aquele lugar. Só que ao olhar para a pessoa, você percebe que tem uma coisa estranha, que a pessoa fala, meu, o que tem que essa pessoa que ela tá. Porque você olha para ela, você não vê uma pessoa boa e você não vê uma pessoa saudável. Porque você vai conversar com a pessoa, você sente que tem alguma coisa estranha, né? E aí às vezes você olha e fala, não, peraí, deve ser coisa da minha cabeça, preconceito, alguma coisa. Porque dentro tem muito preconceito em um estilo. Muitos vão falar, não, não tenho preconceito. Ah, você tem. Você tem porque você vive dentro de uma cultura. A cultura, ela coloca muita coisa na nossa cabeça de maneira inconsciente. E o inconsciente, né, que cuida dessas sombras das quais a gente está falando aqui agora, ele age de maneira subterrânea na nossa vida. A gente não percebe. É isso. E aí, não existe tratamento sem processo.
Não existe milagre. Sabe por que não existe milagre? Porque até para ser feliz a gente tem que estar preparado. Não pensa que nada vai cair do céu. Não pensa que nada vem sem luta. Não pensa que você vai conseguir mudar se você não olhar para dentro de si de maneira genuína e enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Ah, mas como que eu faço, Roberto? Dê o primeiro passo. Perceba que precisa mudar. Percebeu que precisa mudar? Busque. Se acha que é espiritual, procure alguma coisa relacionada à sua religião que possa te ajudar. Às vezes você vai cometer erros, às vezes vai se enganar, às vezes vão se aproveitar de você. Mas não desista de melhorar. Procure um psicólogo. Se sente que está muito perdido. Hoje a gente tem os CAPs, né, em algumas cidades, não sei se é em todo o Brasil, que funciona os CAPs, que funciona atendimento, que dá atendimento psicológico gratuito. Enfim, lute. Você vai ter que lutar, você vai ter que buscar ajuda. Precisa de ajuda fisiológica também. Afinal, a parte fisiológica ela é bem interessante, porque nós que trabalhamos com a terapia holística, nós acreditamos que as doenças fisiológicas, elas estão, elas na verdade são somáticas, elas são psicossomáticas, ou seja, elas se originam em desequilíbrios emocionais, né? E esses desequilíbrios emocionais podem ter origem em desequilíbrios espirituais, desequilíbrios energéticos e por aí vai. Como eu disse a vocês, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe a nossa filosofia vã. Afinal, não foi eu que disse isso, né? Essa frase ela é bem antiga e bastante atual. O importante é que a gente não feche a nossa cabeça achando que os nossos problemas não têm solução. Existe solução para tudo, tá? Aí vão falar assim, mas só não tem solução para a morte. Não sei. Não desencarnei ainda aqui para falar isso para vocês, né? Só posso falar até aonde eu estou. E aí é isso. A gente precisa de continuar. A gente precisa lutar. A gente precisa tentar se descobrir. A gente precisa. A gente não pode desistir. Achar, não. Como é que é? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não. Tudo pode ser mudado. Tudo pode ser restaurado, melhorado e evoluído. E no nosso caso, seres humanos, só existe uma maneira da gente evoluir. É querendo. Então, se você vivencia na sua vida uma situação recorrente, seja de vício, seja de relacionamento amoroso, seja de trabalho, na área profissional, não desista de melhorar, não desista de resolver isso. Mas não fique no campo da reclamação, reclamando da situação para outras pessoas, porque isso aí só vai afastar as pessoas de você e te deixar cada vez mais sozinho. Busque. Busque a sua melhora. Não importa o que você acredite. Busque. Acredita que é possível reverter essa situação. Não só é possível, como você vai ter que reverter mais cedo ou mais tarde. O sofrimento dentro do processo de tratamento e desenvolvimento evolucional de cada um de nós é doloroso, porém é passageiro. Agora, desistir da própria mudança é uma coisa que a gente faz para sempre. E quanto mais acomodado,
Quanto mais você postergar, quanto mais você deixar ir adiando essa melhora, essa procura. Não tô dormindo já tem uma semana, mas deixa, daqui a pouco dá sono, eu durmo. Aí chega um dia, dorme 3 horas, acho que dormiu muito. Porque eu não tô precisando de dormir muito. Não, procura o psiquiatra, procura o psicólogo, entende? Se frequenta ou tem alguma crença religiosa, vá no local onde você congrega, busque ajuda. Muitas vezes você vai errar, tá? Na ajuda que você vai procurar, né? Vai tropeçar, vai recair de novo, vai achar que não tem mais jeito e vai falar, quer saber? Acontece muito em vício isso, né? A pessoa chega e fala assim, não, eu não posso com isso. A pessoa tá ali, firme e forte. Não conseguia ficar um dia sem usar nada. Aí de repente a pessoa tá 10 dias já, ela fala, meu Deus, tô conseguindo. Aí de repente ela vai ter uma recaída. Aí olha e fala, o mundo acabou. Não, eu não posso com isso, eu já tentei milhões de vezes. Não. Toda vez que você cair, levante. E faça isso quantas vezes for necessário, até você aprender. Lembre-se que a cura, ela é um processo. E o processo ele tem começo, meio e fim. E dentro desse começo, meio e fim, existem muitos altos e baixos, principalmente no sentido de querer contribuir para que você desista da sua melhora. Muitos pensamentos, vai ver na sua cabeça, nossa, mas e se o caminho que eu estiver indo for pior do que o que eu tô, né? É muito comum escutar isso das pessoas. Aí eu digo, sabe de uma coisa? Uma coisa é certa, na sua luta de tentar ser diferente do que você é, uma certeza eu te dou. Você vai sair dessa mesmice. 98% de chance de ser melhor, na verdade, será melhor, tá? Porque será diferente. Agora, se você continuar na mesmice, aí a coisa complica. Sabe por quê? Porque cedo ou tarde você vai cair no vazio. E o vazio, meus amados irmãos, é a parte mais tenebrosa do nosso desânimo. Entenda desânimo como ato de se integrar, de se entregar. Tá? A pessoa desanima da luta e fala, não. Aí ela encontra o vazio. O vazio é uma situação insuportável, porque a sua vida perde o sentido, suas ações perdem sentido, suas escolhas perdem sentido. E aí você para de querer, você perde a vontade de fazer as coisas. Até chegar o ponto em que você não levanta mais da cama, não quer nem se alimentar. É o caso das depressões profundas. Então, e por outro lado também tem a ansiedade, tá? Tem gente que ao invés de ficar deprimido, fica ao invés de ficar deprimido, a pessoa fica ansiosa demais. Vive muito no futuro, cheio de preocupação. Ai, que eu não vou conseguir pagar essas contas. Ai meu Deus, que desempregado. Aí tem 30 mil reais no banco, uma despesa de 2 mil por mês. Ficou desempregado, é o fim do mundo. O mundo vai acabar. Entenda, irmãos, que tanto a ansiedade quanto a depressão, elas se originam no vazio. E o vazio se origina no nosso desânimo. A gente desanima de ser melhor do que aquilo que nós somos atualmente. E aí a gente vai perdendo uma noção da nossa própria experiência, de modo que chega ao ponto da gente nem mesmo se reconhecer naquele ponto em que estamos, na forma como estamos. Você olha no espelho e fala, não sou eu. Olha o meu rosto, olha. Mas sabe por quê?
Porque a gente chama de zona de conforto, né? Mas não é zona de conforto, é zona de desconforto também, né? Porque a pessoa não está feliz ali. E aí acontece todas essas questões de ansiedade, de depressão, doenças psíquicas, doenças de transtorno de bipolaridade, por aí vai. Tudo originado no quê? Você entende que é uma bola de neve? As sombras que nós não tratamos ficam agindo, elas não param de agir. Então elas têm que ser tratadas. Enfrente as suas sombras. E aí volto lá no começo da nossa conversa, né? Eu disse que tanto aquele que julga quanto aquele que pratica os atos destrutivos são vítimas de sombra, né? Aquele que está julgando muitas vezes julga por quê? Porque ele não consegue assumir em si aqueles defeitos que ele está vendo no outro, mas que ele próprio possui. A nossa mente, ela tem tantas defesas, né, que isso aí a gente chama de deslocamento na orientação da psicologia fenomenológica e na psicanálise nós chamamos de projeção. Ou seja, é muito menos doloroso para mim enxergar o problema, o defeito, o conflito no outro, inclusive até para eu me colocar no patamar superior ao dele, vou até dar conselho. Tem aquelas pessoas que adoram dar conselho. Adora. Porque é um mecanismo de defesa. Ou seja, enxergando os seus defeitos, eu não enxergo os meus. Você entende como que a sombra trabalha? As sombras, elas trabalham de maneira subterrânea. E elas estão ali, elas continuam existindo, embora a gente ache que elas não estão mais ali. Então, se você olha para sua vida nesse momento e você tem aquela sensação de que está vivendo uma vida que não te pertence, de infelicidade, de sofrimento, principalmente motivada por erros recorrentes, ou seja, erros que a gente repete, pode ter certeza que você tem sombra para tratar. Mas busque ajuda. E lembre-se que é um processo difícil, não existe milagre. Você precisa se dedicar, você precisa lutar. Nem sempre você vai ganhar, vai ter horas que você vai cair. Mas levante-se e continue. Quantas vezes for necessário. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, lhes trazendo muita luz e principalmente lhes dando muitas forças para poderem enfrentar com sabedoria todas as sombras que eventualmente possuírem. Que assim seja.